Na aula anterior, nós vimos as teorias individualistas, teoria biológica e psicológica. A partir dessa aula, vamos começar a ver as teorias sociológicas. São elas teorias funcionalistas, subdividida em hegemonia, ambições e recompensas e subculturas. As teorias interacionalistas, subdividida em desvio aprendido, rotulagem. Teorias do conflito, uma nova criminologia ou criminologia marxista. E o realismo da nova esquerda, o neomarxismo. Teorias do crime, a visão neomarxista. E as teorias do controle. Aí tem as teorias das janelas quebradas, que faz parte dela da tolerância zero, e as teorias do controle social. As teorias funcionalistas defendem que a sociedade é um sistema complexo, cujas partes se conjugam para garantir a estabilidade e solidariedade. Segundo esta perspectiva, a sociologia, enquanto disciplina, deve investigar o relacionamento das partes da sociedade entre si, para com a sociedade enquanto um todo. Os funcionalistas, incluindo Augusto Comte e Émile Durkheim, usaram muitas vezes uma analogia orgânica para comparar a atividade da sociedade com a de organismo vivo. Vamos frisar que estas teorias surgiram no período da Revolução Industrial, com todas as mudanças que ocorreram na sociedade, procuravam resposta para isso aí. E, como nós vimos aí, afinal, ela faz uma analogia da sociedade com o organismo, em termos de suas funções. Para melhor exemplificar essa analogia entre a sociedade e o organismo, porque esta imagem aí que tem o quadro com as funções das instituições, família, escola, igreja e governo, cada um com suas funções aí detalhadas, e o corpo humano com suas funções também, o sistema muscular, sistema respiratório, sistema nervoso. E isso, da mesma forma, a sociedade é vista isso aí. Quer dizer, todos esses sistemas vão estar unidos para formar um todo. E todos eles têm que estar funcionando bem. Do contrário, o mau funcionamento disso aí, assim como no organismo é considerado como uma patologia ou doença, na sociedade também, Émile Durkheim deu o nome de patologia social. Ou seja, a sociedade, quando ela passa a não funcionar bem, ela está doente. E para doente precisa de um remédio. É isso que faz com que desenvolva as leis e as regras. As teorias funcionalistas vão estar divididas em 3 interpretações. A de crime e anomia, de Émile Durkheim. A de ambições e recompensas, de Robert Merton. E as explicações subculturais, de Albert Cohen. Para cada uma dessas teorias, as causas do crime e do desvio, no caso da teoria de Durkheim, é a falta da regulação social, ou anomia. Para Merton, é o contraste entre os desejos crescentes e a desigualdade social. E para Cohen, são as normas que encorajam ou recompensam os comportamentos delituosos das subculturas e a desigualdade social. As teorias funcionalistas, somente Émile Durkheim, veem o crime e o desvio como resultado de tensões estruturais e da ausência de regulação moral no seio da sociedade. Ou seja, como o estado anomia, ou seja, as regras não estão funcionando bem para combater essas novas mudanças da sociedade, e vai ser bem visualizada com os desvios dos indivíduos e os crimes praticados por ele.
É bom frisar que essa regulação moral não é feita apenas pela Constituição, pelo direito penal, pelas sanções, mas essas sanções também são feitas pela família, pelos seus valores, a escola, a igreja e o próprio governo, que é com a parte da justiça. Essa é outra interpretação do funcionalismo, que vai em relação às aspirações, às recompensas, os desejos, a realização e as motivações desviantes. Ela está baseada nas das inovações do capitalismo, que trouxeram vários bens e padrões da sociedade, ou seja, aumentando a necessidade e os desejos de ter bens. Quando esses bens não são adquiridos de maneira correta, então geralmente as pessoas vão tentar adquiri-lo de forma irregular, aí motivando os desvios e os crimes. Então, Emile Durkheim sugeria que nas sociedades modernas, as normas e os modelos tradicionais da sociedade desaparecem sem serem substituídos por outros novos. A anomia dá-se quando não há modelos claros de comportamento a seguir numa determinada área da vida social. Portanto, não é simplesmente a falta de norma, é que as normas tradicionais, as normas que existiam, não estão funcionando na nova sociedade, com as mudanças que a sociedade deve. Então, isso é que é o estado de anomia, segundo Durkheim. Durkheim viu o crime e o desvio como fatos sociais. Este autor acreditava que ambos eram elementos inevitáveis e essenciais das sociedades modernas. Nós vimos no nosso histórico sobre crime, violência e desvio que eles sempre existiram na sociedade, desde a pré-história. A violência sempre existiu, então o crime também. Por isso eles são essenciais na medida que o aumento deles é que é uma patologia. Quando aumenta demais a porcentagem do número de crime e não tem uma lei, uma norma para que sancioná-lo, então isso é que é considerado uma patologia, ou seja, uma doença social. E para isso, toda doença exige um remédio. O remédio para isso aí vai ser a criação de normas atualizadas para combater esse aumento da criminalidade, da violência. Por isso, ele faz com que a sociedade progrida em suas normas para atender às novas ansiedades dela. De acordo com Durkheim, a falta de normas adequadas na sociedade moderna faz com que os indivíduos sintam-se menos coagidos do que nas sociedades tradicionais. Por esta razão, existe mais margem de manobra para a liberdade de escolha nas sociedades modernas, tornando-se assim inevitável que exista algum inconformismo. E com isso, o aumento dos desvios e dos crimes. O desvio e o crime é algo necessário para a sociedade, de acordo com Durkheim, porque desempenha duas funções importantes: adaptativa e manutenção de limites. A função adaptativa vê que o desvio e o crime é uma força inovadora, que impulsiona a mudança através da introdução de novas ideias e desafios na sociedade. Aquilo que falei anteriormente, ela vai exigir respostas diferentes. Então, essas respostas são normas novas para regular a conduta dos indivíduos. A manutenção de limites é uma função importante, que ela vai criar o limite entre comportamentos maus e bons na sociedade. Por exemplo, um ato criminoso pode provocar uma resposta coletiva que irá reforçar
a solidariedade do grupo e clarificar as normas sociais. Então, vai criar uma união entre o grupo e esse grupo vai exigir normas ou aquelas normas que não estavam sendo obedecidas, eles cobrarem mais, arrumar um meio de cobrar essas normas. Este é um dos exemplos da manutenção de limites. Os residentes de um dado bairro, em face de um problema relacionado com traficantes de droga, podem juntar-se depois de um tiroteio relacionado com a droga e comprometerem-se eles próprios em manterem a área livre da droga. É a união da sociedade lutando contra os problemas locais. Isso Durkheim desenvolveu o conceito de solidariedade, muito importante na teoria dele. Merton modificou o conceito de anomia para se referir à tensão a que o comportamento dos indivíduos é sujeito quando as normas aceitas entram em conflito com a realidade social. O que foi que modificou isso aí? Emile Durkheim, ele estava vendo as normas tradicionais que perderam a sua influência na sociedade. Merton já está vendo à frente. Essas mudanças que aconteceram na sociedade vão criar uma tensão justamente pela desigualdade social. E a realidade que ele vai explicar aos poucos com os desejos e recompensas. Então, nas sociedades modernas ocidentais, os valores em geral aceitos enfatizam o valor do sucesso material. As formas de atingir este sucesso são supostamente a autodisciplina e o trabalho árduo. Essa é a forma correta de atingir, né? Quando não se consegue, aí que vai ter justamente o desvio e o crime. A maioria dos desfavorecidos tem muito poucas ou nenhuma oportunidade de melhorar consideravelmente de vida. Contudo, aqueles que não têm sucesso sentem-se condenados pela sua aparente incapacidade para alcançar progressos materiais. Os escritos de Merton ocupam-se de um dos grandes enigmas do estudo da criminologia. Por que é que os índices do crime continuam a subir no momento em que a sociedade se torna mais abastada, mais rica? Aí eu vou colocar outra reflexão, que vai até de encontro a essa teoria. Por que é que jovens da classe média e até classe alta estão se envolvendo com crime? Ao enfatizar o contraste entre os desejos crescentes e as desigualdades persistentes, Merton aponta o sentimento de privação relativa como elemento importante do comportamento desviante. Você saber que não vai poder conseguir algo que você deseja, não vai conseguir progredir na vida, é isso que ele chama de privação relativa. Você não ter aqueles bens que você quer adquirir e saber que ele provavelmente não vai ter oportunidade de conseguir. Você não vai crescer na vida social para poder conseguir aqueles bens. Segundo Merton, o desvio é, então, uma consequência das desigualdades econômicas e da ausência de iguais oportunidades. Esta imagem que nós estamos, infelizmente, muito acostumados a ver no Brasil, jornais, enfatiza bem essa situação. Um bairro rico cercado de extrema pobreza. Quais os sentimentos que vai gerar disso para essas pessoas que não podem ter acesso àquele local, não podem ter acesso a um shopping, ou não vai conseguir nunca ter uma casa melhor, ou pelo menos ter uma casa. Robert Merton identifica 5 reações possíveis às tensões entre os valores socialmente aprovados e os meios limitados de alcançar. Os conformistas, os inovadores, os ritualistas, os retirados e os rebeldes. Os conformistas
aceitam tanto os valores geralmente mantidos, como os meios convencionais de os tentar realizar, sem se importarem se tem sucesso ou não. A maioria da população pertence a esta categoria. Ou seja, são as pessoas que tentam conseguir uma melhora de vida, uma progressão social, por meio de trabalho, de forma honesta. Os inovadores são aqueles que aceitam igualmente os valores aprovados socialmente, embora usem meios ilegítimos e ilegais para os tentar atingir. Os criminosos que adquirem riqueza através de atividades ilegais são exemplos deste tipo de resposta. Os ritualistas vivem em conformidade com os modelos socialmente aceitos. Embora tenham perdido de vista os valores que estão na sua base, as regras são seguidas por si só, de modo compulsivo, sem um objetivo mais amplo em vista. Um ritualista será alguém que se dedica a um emprego enfadonho, mesmo que pouco compensador e sem perspectiva de carreira. Ou seja, essa é a maior parte das pessoas pobres que trabalham praticamente para sobreviver, sem uma perspectiva de uma progressão social, de uma melhora de vida. Mesmo assim, não se revoltam com essas normas, continuam vivendo de forma honesta, digna, de acordo com os padrões sociais. Os retirados são pessoas que abandonaram por completo a perspectiva competitiva, rejeitando assim os valores dominantes e os meios aprovados de os avançar. Esses indivíduos colocam-se em grande medida à margem da sociedade. Os rebeldes desejam ativamente substituí-los por outros novos e reconstruir o sistema social. Os membros de grupos políticos radicais fazem parte desta categoria. Os membros de uma comuna autossustentada são exemplos desta reação. Temos aí outros exemplos, né? Os hippies, as comunidades hippies que praticamente vivem com valores contrários à sociedade moderna, ou seja, não trabalhando, sobrevivendo daquilo que eles conseguem diariamente, sem perspectiva de uma melhora social e sem ambições. Os punks também faz uma forma também, o movimento punk também é uma forma de retirados também, um movimento que vai de contrário às normas aceitas na sociedade atual. E outros exemplos que nós vemos aí. Vamos ver agora a teoria dos grupos subculturais. Autores posteriores associaram o desvio e o crime a grupos subculturais que adotavam normas que encorajavam ou recompensavam comportamentos delituosos. Vimos bem isso no Brasil e a forma como as pessoas veem os criminosos bem-sucedidos. Albert Cohen entendia que a causa principal do crime se encontrava nas contradições no seio da sociedade. Então ele vai diretamente colocar aí a desigualdade social como principal fator para o crime, para desencadear o crime, o momento do crime. Como resposta à tensão gerada entre valores a atingir e meios disponíveis, Cohen sugeriu que estas respostas ocorriam coletivamente através de subculturas. Observe que a questão da tensão entre as ambições também está presente na teoria de Cohen. Qual a grande diferença para a teoria de Merton? É que ele coloca que os grupos vão se reunir para criar valores novos e valorizar o crime, o desvio, como uma forma de conseguir conseguir realizar suas ambições, seus desejos. Na obra Delinquent Boys, de Cohen, ele argumenta que os rapazes da classe baixa trabalhadora que se sentem frustrados com a posição que atingiram na vida, agrupam-se com frequência em subculturas delinquentes como as gangues ou bandos. A pesquisa de Cohen foi feita nos Estados Unidos.
Mas aqui no Brasil, nós vemos uma realidade mais perversa. A verdade coloca aqui que são os rapazes trabalhadores que não conseguiram atingir seus objetivos. No nosso caso aqui, nós vemos pessoas que na verdade não têm nem uma única chance. Nem chance à educação e muito menos trabalho, de conseguir trabalho. Então acabam se agrupando, ficam pertencendo a esse grupo que vão lhe dar a mínima chance de sobrevivência. E daí passa a adotar esses valores e a valorizar esses valores, viver segundo esses valores aí. E é o que ele vem chamar de subculturas. É adaptada aí, vamos dizer, à forma brasileira. Estas subculturas rejeitam os valores da classe média e substituem-os por normas que celebram o desafio, como a delinquência e outros atos de não conformidade. Observem que ele está não se referindo diretamente ao crime. Pode ser o crime, pode ser simplesmente um desvio. Seu estudo sobre bandos de jovens delinquentes, Glover e Olin, argumentaram que estes surgem em comunidades subculturais, onde as hipóteses de alcançar sucesso de uma forma legítima são muito diminutas, como é o caso de comunidades pobres e minorias étnicas. Observe que eles concordam com a versão de Cohen, só que aí eles enfatizam que essa subcultura surge mais em locais pobres. Cohen, ele, como eu falei, Cohen, a pesquisa dele mais voltada nos Estados Unidos. Então, visava mais aquelas gangues dos Estados Unidos que muitas vezes a pessoa tinha, apesar de ser pobre, ainda tinha alguma oportunidade. Mas como nós vemos aqui no Brasil, na realidade brasileira, algumas pessoas, alguns indivíduos não têm a mínima oportunidade, nem uma educação para poder ter uma profissão, crescer, não consegue trabalho nem nada. São o que algumas pesquisas chamam de pessoas invisíveis. Vamos fazer uma observação. Vocês perceberam que as teorias, pronto, dentro da mesma teoria funcionalista, tem três interpretações diferentes, a mesma base com algumas diferenças para o mesmo problema, né? Desvio, a violência e o crime. A mesma questão vão ser as outras teorias. A interacionalista do conflito e a do controle. São interpretações diferentes para o mesmo problema. Por isso, às vezes você pode ver o mesmo exemplo com interpretação diferente de uma teoria para isso. Vamos estranhar não para não criar uma confusão na cabeça aí. Então, essa observação que eu quero fazer para uma melhor compreensão das outras teorias, o restante do conteúdo. Obrigado.